Saudações em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja para sempre em vossos corações. Estamos dando início ao auxílio bíblico para a Escola Dominical, lição de número 11, com o tema A Organização de uma Igreja Local. Sejam todos bem-vindos. A partir desta lição, estudaremos a terceira carta pastoral de Paulo, que foi destinada a Tito. Se Timóteo foi encarregado de uma missão de transmitir ensinamentos, exortações e mensagens específicas a uma igreja que sofria constantes ataques dos falsos mestres, Tito não teve uma missão diferente, porém com uma ressalva, ou seja, uma incumbência a mais, que foi a de estabelecer presbíteros em cada cidade, pondo em ordem coisas que deveriam ser bem organizadas e estabelecidas. Nós vamos verificar que o apóstolo Paulo demonstra nesta carta a Tito que ele não era apenas um pregador, ele não era apenas um ensinador e doutor dos gentios, como bem é conhecido, mas Paulo também é um administrador eclesiástico de larga visão ministerial. Nós vamos saber que Paulo, ele entendia, ele sabia avaliar as necessidades da obra do Senhor, as suas prioridades. Contudo, é importante compreendermos que na epístola a Tito nós reiteramos grandes lições de estudo para o nosso proveito. Pelo menos 3 lições importantes. Primeiro, é que a carta a Tito, ela possui 2 resumos sobre a natureza da salvação em Jesus Cristo. Está no capítulo 2, dos versículos 11 a 14, e capítulo 3, versículos 4 a 7. Como também a carta a Tito nos mostra que a igreja e o ministério de Tito deveriam estar edificados sobre firmes alicerces espirituais e éticos. No capítulo 2, versículos 11 a 15, encontramos isso. Como também a carta a Tito vai nos mostrar que contém uma das 2 listas do Novo Testamento sobre as qualificações necessárias ao ministério de uma igreja. Está no capítulo 1, nos versículos 5 a 9, do qual também podemos conferir com o que já estudamos na primeira epístola a Timóteo, nos capítulo 3, dos versículos 1 a 13. É importante ressaltar o cuidado que Paulo tem nesta carta, do qual ele enfatiza as funções ministeriais, que são idênticas às que constam em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículos 1 a 7, em que Paulo fala a Timóteo para que ele observe tais requisitos na administração eclesiástica da igreja que estava em Éfeso. Esse detalhe mostra que as 3 epístolas pastorais formam de fato uma unidade de pensamento e de finalidade, pois têm a mesma autoria, que é o apóstolo Paulo. Nessas cartas, as orientações são aplicáveis à administração eclesiástica nas igrejas locais em todos os tempos e lugares, pois, por não serem observados por determinados obreiros nos dias atuais, é que vamos encontrar ocorrências de sérios problemas organizacionais e de relacionamento entre obreiros. A lista de qualificações que existentes na carta de Paulo a Tito corrobora o extraordinário discernimento que Paulo teve, como nenhum outro apóstolo, com relação aos requisitos para ser um presbítero, um bispo ou um pastor. A organização eclesiástica deve começar com a organização ministerial. Isso é muito importante. E esta se faz com obreiros primeiramente chamados por Deus de forma convincente.
A observância das qualificações bíblicas para o ministério evitará determinadas consagrações de obreiros oportunistas e aventureiros que se servem da igreja em vez de servirem a igreja. Outro ponto importante que vamos encontrar na epístola a Tito é que o preparo desses obreiros para assumir as grandes responsabilidades da igreja, através das igrejas locais, são fracas. Mas se analisarmos bem as epístolas pastorais, determinados ministérios não vão sofrer essas epidemias, essas doenças, enfermidades existentes no ministério de determinadas igrejas, dos quais só ocorrem grandes problemas. Nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras, com respeito à vida de Tito, é que Tito era amigo de longa data do apóstolo Paulo. Ele era de origem grega e foi companheiro de Paulo ao lado de Barnabé, desde que começou de fato o seu trabalho, após ter o apoio da liderança da igreja em Jerusalém. Tito, sendo um gentil convertido, ele tornou-se um íntimo companheiro do apóstolo Paulo no ministério apostólico. Embora não mencionado nominalmente em Atos dos Apóstolos, por ser talvez irmão de Lucas, o grande relacionamento entre Tito e o apóstolo Paulo se vê das seguintes formas na Bíblia. Primeiro, nas 13 referências a Tito nas epístolas de Paulo. Segundo, no fato de ele ser um dos convertidos e fruto do ministério de Paulo e um exímio cooperador, um cooperador de confiança. E terceiro, pela sua missão de representante do apóstolo Paulo em uma importante missão a Corinto durante a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. E quarto, pelo seu exímio trabalho como cooperador de Paulo em Creta. Por isso que nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte concernente a Tito: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. O apóstolo Paulo, ele nos mostra que ele é um verdadeiro pastor, líder, chamado por Deus, conforme 1 Coríntios 1:1 e também Gálatas 1:1. Paulo, ele é, com certeza, segundo as Sagradas Escrituras, um verdadeiro pastor, líder e chamado por Deus. Disto não temos dúvida. E o interessante é que Paulo, como líder e pastor, ele, durante o seu ministério, ele forma diversos obreiros, jovens obreiros, que vão aprendendo, assim como já estudamos nas lições passadas, com respeito a Timóteo, o direcionamento que Paulo dá a Timóteo é amplíssimo em relação à obra do Senhor. É importante entendermos que obreiro gera obreiro. Nós não podemos ser estéreis nesse sentido, porque a obra de Deus carece de obreiros. Nós sabemos que Tito, ele era um jovem obreiro e que ele podia ter um exímio conhecimento, como até mesmo uma grande unção da parte de Deus sobre a sua vida. Mas a experiência só se consegue com o tempo e com o passar dos anos. Todos nós sabemos disso. Mas não é por esta razão
que jovens obreiros que almeja o episcopado vão eles ser descartados pelos pastores, por obreiros que têm mais experiência do que qualquer um daqueles que são novos na obra do Senhor. Com respeito à liderança, existem 5 pontos importantes que me chamam a atenção, porque quando Paulo ele passa a missão para Tito na ilha de Creta, Paulo queria de Tito alguns resultados. Que tipos de resultado Paulo queria de Tito na ilha de Creta? Primeiro ele diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. Então, Tito tinha que alcançar esse resultado, colocar em ordem algumas coisas que ainda faltavam, como também Paulo estabelece que ele deveria estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Então, Paulo, ao colocar uma missão na mão de Tito, via que Tito era um líder. Paulo estava formando Tito no ministério. Então é interessante, o pastor Jorge Barna, em seu livro Desperte o Líder que é em você, ele descreve 5 pontos importantes em relação à liderança, que eu passo para vocês agora. Primeiro, ele trata sobre a chamada para a liderança. Você que é chamado, você tem que entender que a chamada de Deus para a sua vida não pode ser descartada. Deus chamou algumas pessoas para serem líderes. Não são todas, é claro, mas Deus escolheu alguns para serem líderes. Ninguém pode forçar a chamada de Deus e nem experimentar uma vida significativa desprezando ou negando a chamada, qualquer que seja ela. Não importa a magnitude da situação ou da posição que você atua. O que importa em sua chamada é ouvir e obedecer a chamada que Deus fez na sua vida. Ouvir e obedecer a chamada que Deus fez em sua vida. Pergunte para Jonas, o profeta, o que é fugir de uma chamada de Deus. É muito sério. O segundo ponto importante que se trata aqui é sobre a compreensão para a liderança. Ou seja, você tem de compreender o que é liderança. E o que é liderança? O apóstolo Paulo, ele dedicou muita atenção nessa área em relação aos novos obreiros, sempre ensinando para que eles compreendessem o que é liderança. Liderança. Paulo os ajudou para reconhecer que a autêntica liderança não diz respeito à posição, não diz respeito ao poder, não diz respeito à popularidade, não diz respeito aos privilégios adicionais de um líder, mas diz respeito à obediência e serviço, resultando em transformação. O terceiro ponto que se trata aqui a respeito de liderança é o caráter na liderança. Você tem de possuir o tipo de caráter que impulsione as pessoas a confiar em você para levá-las a lugares espirituais, emocionais, relacionais e intelectuais, os quais eles ou elas não chegariam sem você. O quarto ponto importante a respeito de liderança fala das competências da liderança, ou seja, você também tem de exibir o domínio de competências que o capacitem para impulsionar as pessoas a resultados significativos. Estas habilidades e técnicas tornam a arte da liderança tangível e real, ou seja, as pessoas vendo você como líder, elas estarão conscientes de que precisam
com a sua liderança, alcançar alguns resultados. Assim como Paulo queria de Tito, o jovem obreiro. Quinto ponto sobre liderança é sobre as consequências da liderança. O que é isso? Você tem que assumir a responsabilidade pelas consequências de sua liderança. Líderes produzem resultados. Vou repetir: líderes produzem resultados. Líderes eficazes produzem resultados desejáveis em resposta fundada em esforços intencionais e estratégicos para pôr tais resultados em consecução. Ou seja, com certeza, toda liderança tem um propósito. Quando somos liderados, são colocados diante de nós propósitos a serem alcançados. E todo líder precisa ter resultados. E todo líder que tem resultados ou não, precisa assumir a responsabilidade pelas consequências de sua liderança. Nós vamos entender através da Epístola de Paulo a Tito que Paulo ele ensina o obreiro a proteger o povo de Deus. Proteger de que forma? E proteger de quê? Primeiro, Paulo incentiva a Tito que ele deve proteger o povo de Deus de crentes problemáticos. Sim, mesmo numa igreja que estava numa ilha por nome Creta, não era uma ilha tão pequena, era uma ilha de apenas 250 quilômetros de extensão, mas ali havia uma igreja, e no meio da igreja, no seio da igreja, existiam pessoas complicadas, pessoas contradizentes, faladores, como disse Paulo no versículo 10 do primeiro capítulo de Tito. Pessoas que estavam presentes no meio delas. E por esta razão, Paulo estava ensinando a Tito como ele devia lidar com esses desordenados. Está no versículo 11. Paulo demonstra não ter uma contemplação com essas pessoas, porque são pessoas perigosas, não somente para a igreja local, mas principalmente para as famílias cristãs. Esse tipo de pessoas deveriam ser detidas, tapando-lhes a boca, ou seja, como Tito deveria tapar a boca dessas pessoas desordenadas? Com argumentação, com admoestação e repreensão à altura. É por isso que Paulo diz: aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Os obreiros que lideram presbíteros, bispos ou pastores, precisam ter autoridade espiritual, moral e pastoral para afastar os fiéis em Cristo do assédio dessa gente que estão a serviço do diabo, muitas vezes no seio da igreja. Além de desordenados, eles são faladores ou murmuradores. E Tito estava aprendendo com Paulo de que forma ele deveria reagir diante de tais situações. No capítulo 1 e versículo 7 de Tito, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância,
mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Paulo está falando sobre as qualificações dos presbíteros, ou seja, quem que pode ser considerado como um candidato ao presbitério? Quem pode ser considerado como um candidato ao presbitério? As qualificações no versículo de número 6, de acordo com o idioma original, são condições ou questões indiretas relativas aos candidatos que estão sendo considerados para o ministério. O grego traduz literalmente: aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, ou seja, desperdício de dinheiro, mas são filhos obedientes, são filhos obedientes. Tem um comentário na Bíblia de estudo pentecostal em relação a bispo e presbítero, que diz assim: as palavras presbítero, no grego presbúteros, e bispo, no grego episcopos, que está no versículo 7, são equivalentes, são palavras equivalentes, e se referem ao mesmo cargo eclesiástico, tanto o bispo como o presbítero. Presbítero indica a maturidade e dignidade espirituais necessárias ao cargo, enquanto que bispo se refere ao trabalho de supervisionar a igreja como administrador da casa de Deus. Eis a única diferença entre bispo e presbítero. Agora, o apóstolo Paulo chama os bispos de despenseiros, como lemos no versículo 7, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus. Os despenseiros, que são pessoas encarregadas de administrar os negócios de uma casa, eram bem conhecidos daqueles que viveram no primeiro século. Uma vez que tais pessoas tinham perante o dono da casa a responsabilidade de cuidar desta, era necessário que fossem irrepreensíveis. Note também que os bispos não são simplesmente responsáveis perante Deus como os seus servos, cuidando das coisas de Deus. E uma coisa interessante que devemos deixar bem claro é que na igreja local, que se desenvolvem ministérios, dons e talentos a serviço do reino de Deus. É na igreja local que a igreja, como coluna e firmeza da verdade, se torna visível. A sua administração requer a observância de preceitos e diretrizes emanados da palavra de Deus, o maior e melhor manual de administração eclesiástica. Por isso, Paulo escreveu 3 cartas pastorais, visando o quê? Visando ao estabelecimento, a organização e o crescimento sadio da igreja do Senhor Jesus. Palavras do comentarista, pastor Elinaldo Renovato de Lima. E lembre-se, deixo aqui para vocês um pensamento. A liderança bem-sucedida não diz respeito a ser ríspido ou brando, agressivo ou sensível. Diz respeito a ter um conjunto particular de atributos que todos os líderes, homens ou mulheres,
parecem compartilhar, e o principal entre estes atributos é o caráter. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.